Bom dia, meus amigos, queridos da Casa do Caminho, com muita alegria que nós retornamos aqui para mais um estudo, junto a essa espiritualidade que tanto nos acolhe, nos socorre, nos ampara e que faz com que nós estejamos reunidos, ainda que não presencialmente, mas de uma forma virtual, mas que nos permite que não percamos a conexão com o mais alto, nem com o nosso querido Evangelho de Jesus, que é o nosso norte, nosso guia, e com os estudos que irão nos fortalecer para o enfrentamento das batalhas do dia a dia. Então, somos muito gratos a Jesus, ao nosso querido Dr. Herma e toda a sua equipe incansável no trabalho do bem e que nos acolhe com tanto amor, presencialmente e espiritualmente todos os dias da nossa caminhada. Então, a gente já pede licença para iniciar o nosso estudo, mas antes, porém, eu quero deixar aqui um aviso que a nossa casa está precisando de, mais uma vez, de auxílio, né, e colaboração de todos aqueles que puderem, com relação à campanha do quilo, porque a nossa arrecadação caiu muito, né, em função de todas essas circunstâncias da pandemia, enfim, e das necessidades materiais que todos nós estamos tendo dificuldades, mas também aumentou o número de atendimentos. Então veja que essa conta a princípio não fecha, mas a espiritualidade sabe trabalhar muito bem e até então a gente está conseguindo atender. Mas a direção pediu para que a gente solicitasse aqui junto a cada coração de vocês que qualquer contribuição, fosse ela de ordem monetária ou de ordem física, ou seja, se vocês puderem doar feijão, arroz, algum gênero de alimento pode ser feito, ou qualquer contribuição para que possa vir a somar nas cestas que são distribuídas. As informações de conta corrente estão nos nossos canais, das redes sociais, e se houver necessidade, entrar em contato diretamente com a casa, né, com algum participante, algum trabalhador, e serão transferidas as informações para que possa ser feito as doações. Então a gente agradece de coração, porque essas famílias estão muito necessitadas, todos nós somos necessitados, mas o alimento do corpo, neste mundo em que habitamos, ele precede, né? Ele chega antes da nossa necessidade, então nós precisamos alimentar o corpo para poder chegarmos até esse espírito sofrido. Então, muita gratidão a todos, e lembrando que a necessidade do auxílio e da caridade, que tanto ajuda, mas que também, acima de tudo, nos auxilia. E o estudo de hoje, nós vamos falar da emancipação da alma, ou seja, sono e sonhos. E esse estudo é do Livro dos Espíritos, vai da 400 a 412. Ele é muito interessante porque ele não fala de nada que nós não conheçamos muito bem, né? Todos nós dormimos, todos nós sonhamos, todos nós nos desdobramos, e mesmo aquelas pessoas que dizem, eu não sonho, eu não me lembro, eu não me recordo, nós vamos passar aqui por através do estudo, o entendimento do que ocorre. O que fica como ponto de partida para a gente sempre é a gente se atentar qual é a nossa essência. Não é? O que nós somos? Nós somos espíritos encarnados. Essa é a nossa essência. Somos espíritos na nossa plenitude e estamos vivendo a experiência da carne. Mais uma vez, não é a primeira vez, mas mais uma vez estamos vivendo a experiência da carne. E esse ir e vir do nosso espírito nas condições em que nós habitamos no planeta, ele tem uma necessidade, o espírito, a nossa essência, tem uma necessidade muito grande dessa comunicabilidade com o plano espiritual. E isso se dá o tempo inteiro, mas mais particularmente durante o sono. Então, quando a gente compreende que nós não somos o corpo e compreendemos que o corpo necessita por ser um elemento orgânico, submetido às leis
do nosso planeta, do nosso orbe terrestre, ele necessita de descanso para que haja a reposição das energias e da força e a gente possa cumprir a jornada do nosso dia seguinte. Mas o nosso espírito não. Então ele passa por um processo diferente, que é o processo de desdobramento, que é o que acontece quando nós vamos dormir. Nós dormimos, deitamos, o corpo desliga, digamos assim, entre aspas, para o momento do sono, do descanso, ele baixa todas as suas resistências, ele fica ali naquele estado, né, de repouso, né, onde todos os processos biológicos vão acontecendo, inclusive as enzimas que são liberadas durante o sono são diferentes daquelas que são liberadas durante o dia, daí a necessidade para o nosso corpo físico, mas o espírito ele se desprende, veja bem, sem se desconectar do nosso corpo. Nós estamos eternamente ligados, enquanto estamos aqui na matéria. No momento em que nós desencarnarmos, esses laços são afrouxados e aí sim o espírito fica liberto. Mas enquanto aqui encarnado, nós temos essa ligação com o corpo. Então, o perispírito ele se desdobra parcialmente e vai para o mundo dos espíritos ter com os outros e ter novas experiências durante o sono. Então a gente vai observando o seguinte: essa necessidade ela acontece por quê? Né? A primeira pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado em seu envoltório corporal? E os espíritos respondem a Kardec que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Por que será? Né? É até antagônico se a gente pensar que enquanto encarnados a gente não, você vai desencarnar amanhã. Ninguém quer, claro que não, porque existe uma série de circunstâncias e de instintos e de necessidades que fazem com que a gente permaneça, graças a Deus, aqui no nosso corpo físico. Mas o espírito íntimo, ele aspira por quê? Porque ele tem o conhecimento da verdadeira essência, da nossa necessidade de expansão. O espírito entende que nós não somos desse mundo. Nós, como espíritos na condição de encarnados e despertos, né, nós achamos que essa é a nossa história. Então é isso que nós estamos vivendo, é aqui que a gente quer ficar. Mas existe lá no nosso íntimo essa necessidade. Então é como os espíritos responderam, ele aspira constantemente à sua libertação. E para isso Deus nos deu essa bênção do sono, para que a gente possa realmente se desprender e ter esse momento de ir e vir ao plano espiritual, para que a gente não fique tão atrelado aqui o tempo todo à matéria. Mas será que então o espírito, enquanto que o corpo repousa, a alma também, né, como espírito encarnado, a alma também repousa? E os espíritos nos dizem que não, que o espírito é incessantemente, o tempo inteiro, ele é ativo, ele jamais será inativo. Ou seja, muitas vezes a gente está muito cansado, muito cansado, às vezes de um árduo dia de trabalho ou de um dia de preocupação, de aflição, de agonia. E o que a gente faz? Né? A gente fala assim, eu vou dormir porque eu não estou mais me aguentando, eu quero apagar. Esse é muitas vezes o termo que a gente utiliza, né? Mas na verdade o que é a necessidade está do descanso do corpo físico, mas também desse desprendimento, porque a carga emocional, as vibrações materiais do plano terreno esgotaram aquele espírito, de forma que ele necessita retornar ao plano espiritual para se refazer energeticamente, porque nós somos energia, nós somos força de Deus. Não é? E aonde nós iremos repor as nossas energias? Enquanto despertos, nós aqui existem várias formas, através da oração, através do passe, através do encontro com a natureza, através das alegrias com outras pessoas que nos tragam energia. Isso nós todos percebemos e compreendemos. E quando não mais existem essas fontes à nossa volta,
O sono é o grande refazedor dessas nossas energias, porque ele repõe as energias do corpo físico e liberta o nosso espírito para que a gente possa reencontrar. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Essa é uma pergunta que Kardec fez na questão 402. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Isso está dentro da resposta. E a gente vai observando o seguinte: o espírito liberto, né, ele aumenta as suas potencialidades. Então, no momento em que o espírito aumenta as suas potencialidades, por que ele aumenta? Porque o nosso corpo físico encarcera uma série de possibilidades. Né? Nós todos que conhecemos as obras de Leon Denis sabemos das potencialidades da alma e a gente percebe que tem uma série de coisas que nós aqui na condição de encarnados não conseguimos fazer, mas que o espírito liberta. Uma vez liberto, ele tem a condição da visão, da amplitude, da percepção, da ideia do futuro, do passado. Por quê? Porque ele tem uma visão mais ampla. É mais ou menos como se a gente... quando a gente pega um avião, uma aeronave, vai fazer uma viagem, e aí o avião vai subindo, vai subindo, vai subindo, e a gente olha para a Terra e aquela cidade enorme, aquela cidade que nos abafa, aquelas ruas enormes, aquilo tudo vai ficando tão pequenininho, tão sem significado. E isso é uma metáfora, mas o espírito tem essa percepção, isso que os espíritos nos dizem, que quando nós desdobramos, nós temos uma percepção mais ampla do que nós já vivenciamos e do que ainda nos espera. Não é necessariamente, não é uma bola de cristal que se prevê o passado e o futuro, é no sentido de que com a visão mais ampla, como se estivéssemos em cima de uma montanha, conseguiríamos ver toda a situação de uma forma mais precisa. Então, as nossas percepções se ampliam e nós conseguimos dessa forma ter uma visão melhor de tudo aquilo que a gente vai necessitar e passar, né? Afinal de contas, então o que é o sonho? Porque o sono é o deitar, né? É o repouso do corpo físico associado ao espírito, que não tem a necessidade do repouso, isso os espíritos nos dizem. Mas o que é o sonho? Aquelas lembranças que a gente tem. O que será, na verdade, o sonho? E aí a gente recorre aqui à resposta dos espíritos para uma explicação mais precisa. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Ou seja, nosso grau de materialidade vai determinar para onde o nosso espírito irá durante o nosso sono e principalmente quando nós desencarnarmos. Isso é lei de sintonia e afinidade. Então, eu costumo dizer, né, nós lá no Centro Espírita Maria Angélica, na nossa casa de origem, né, existe uma brincadeira que todo mundo fala assim: gente, quando a gente se perceber que desencarnou, corre lá para o SEMA, corre para Maria Angélica. Por quê? Porque para que a gente não se perca, porque o socorro vai estar muito próximo a nós. Todos nós somos socorridos no momento do nosso desencarne. E se nós, imediatamente, ao percebermos que estamos na condição de desencarnados, nos consorciarmos com espíritos mais valorosos, melhor para nós será a nossa caminhada. Por quê? Porque a nossa tendência é que a gente se associe a espíritos da mesma condição vibracional que a nossa, ou seja, não muito bons, né? E isso que acontece diariamente quando nós vamos dormir. Por que aquela recomendação desde quando a gente é criança para que a gente, antes de dormir, faça uma prece? Para que, né, como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade, para que a gente discipline o nosso espírito e que a gente possa, durante o nosso sono, nos consorciarmos com espíritos mais valorosos do que o nosso.
Para quê? Para que a gente melhore, para que a gente avance. Essa é a nossa proposta, é isso que todos nós estamos aqui fazendo, tentando nos melhorar. Tentando não, nós estamos nos melhorando. Então, a partir desse momento que nós aproveitamos esse tempo precioso de desdobramento do nosso sono, o que a gente vai fazer? A gente pode escolher ficar vivenciando experiências similares às experiências da matéria, né? Cheias de prazeres e de gozos que, ok, fazem parte da nossa caminhada, mas que não têm a necessidade de serem de forma tão constante. Então, muitas vezes a gente acorda e tem a sensação do descanso pleno. Podem ter certeza absoluta que se essa sensação de tranquilidade, de serenidade está em nosso íntimo, é porque nós desfrutamos dessa possibilidade tão incrível que nos é possível todos os dias, ou seja, estar do lado dos nossos queridos, estar do lado das pessoas que já partiram antes de nós e que têm a possibilidade de nos encontrar, e principalmente de nós fazermos o bem enquanto estamos dormindo. Sim, nós podemos fazer o bem. Existem inúmeros, infinitos trabalhos no campo espiritual. Se nós nos ofertarmos, certamente estaremos aprendendo e auxiliando. Então, essa é uma possibilidade muito grande que nós temos para a nossa melhora e de auxílio de fazer o bem. E que vai fazer com que, quando nós nos despertarmos, estejamos muito bem, nos sintamos muito bem. Mas o oposto também ocorre. Às vezes nós deitamos, temos um sono profundo e nós acordamos no dia seguinte mais com a sensação de mais cansaço do que quando nós fomos dormir. O que será que estava no nosso subconsciente que fez com que o nosso espírito, ou seja, lembre-se sempre que Jesus disse, onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. O nosso espírito irá se consorciar aonde está a nossa área de interesse, ainda que essa área de interesse seja a preocupação. Então, muitas vezes nós deitamos preocupados com as contas, nós nos deitamos preocupados com a falta do trabalho ou com algum desentendimento que nós tivemos durante o dia. Essas preocupações, essas aflições do plano terreno, elas nos remetem ao plano espiritual e muitas vezes não deixam que a gente se descole e usufrua das experiências tão incríveis que o sono pode nos permitir. Então, esse consórcio ele vai se dar conforme a nossa maturidade, conforme o nosso grau de avanço com relação ao nosso apego material. E está aqui assim, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, assim, a gente tem que ser muito grato por essa possibilidade. E a gente também tem a informação aqui de que muitos, em função exatamente disso que eu li, né, que nós estamos em constante correlação com o mundo dos espíritos, é que muitos espíritos de superiores aceitam essa tarefa de vir para o plano terreno. Nós ainda somos obrigados, nós precisamos vir, mas existem muitos espíritos que já não têm essa necessidade, mas mesmo assim aceitam essa tarefa e vêm nos auxiliar porque eles têm a consciência plena desse intercâmbio ser possível e de como através dessa possibilidade, eles podem retornar e trazer mais conhecimento, principalmente para nos auxiliar. Então vejam que é um intercâmbio que se faz através da matéria, mas que é possível também para aqueles que estão lá se comunicarem conosco. Então o sono, né? O que é o sonho? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Né? Muitas pessoas dizem assim, nós nem sempre sonhamos. Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormias. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Então, a gente vai lembrar sempre? Não. Até porque muitas vezes nós não podemos nos lembrar. Muitas vezes nós não temos a permissão de nós nos lembrarmos daquilo que aconteceu.
Mas, por outro lado, muitas intuições e muitos ensinamentos são ofertados para nós o tempo todo enquanto nós estamos durante o sono. Nós temos vários relatos da história, né? A nossa tabela periódica que foi montada, escrita e preparada por Dmitry Mendeleev num sono. Ele trabalhou durante muitos dias, não conseguia encontrar a solução daquela composição, daquela união daqueles elementos químicos, e num dado momento, exausto, cansado, ele dormiu, o corpo já não aguentava mais, e durante o sono ele teve essa revelação, e quando ele acordou, aquilo tudo estava pronto na sua mente, e ele escreveu, e daí temos hoje a nossa tabela periódica. Assim, de uma forma muito simplista, procurem mais profundamente sobre essa história, que é muito interessante. Mas os grandes artistas ou aquelas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, elas revelam, né, tanto na área, no campo da música, quanto no campo da criação artística, que inúmeras vezes as criações ocorrem durante o sono. Ainda que elas não lembrem, mas que quando há o despertamento, exatamente naquele primeiro momento, toda aquela imagem, toda aquela solução vem. Isso acontece com todos nós se observarmos. Nós temos a nossa querida amiga Deusa Nogueira, né, palestrante da Casa de Leon Denis e de outras casas, e ela fala que ela mantém na cabeceira dela, isso é um treinamento, todos nós poderíamos fazer isso, um caderno e um lápis, né, enfim, uma caneta. E ela, porque muitas ideias, muitos pensamentos, muitas intuições, muitos nomes são soprados durante o sono, e exatamente naquele momento onde a gente desperta, que nós estamos ainda meio no torpor, a lembrança ainda está viva. Então, se você só corre ali e escreve rapidamente, depois aquilo some da sua memória, mas vai estar ali. Então, os espíritos utilizam de inúmeras ferramentas para que a gente possa ter a possibilidade do conhecimento. Isso pode ser feito quando nós estamos estudando alguma matéria nova, adquirindo algum conhecimento do plano físico mesmo, né? A gente fala sempre para os nossos filhos, pede, ou então a solução de algum problema que nós não estamos conseguindo, né, com as nossas faculdades aqui despertas, já tentamos, já procuramos por aqui, já procuramos por ali. Peçamos a Deus, peçamos aos nossos espíritos amigos, nossos mentores, que nos auxiliem, nos orientem durante o sono, porque eles estarão lá, prontos para nos dar aquele sopro, aquela ideia que virá para nós e que vai clarear a nossa mente. Existe uma curiosidade, e eu uso essa palavra mesmo, por parte de todos nós, sobre o significado dos sonos. Reparem que isso é uma coisa que acontece há muito tempo. Por quê? Esse processo de sono e sonhos, ele existe desde sempre, para todos nós. Então, o que acontecia quando não havia o entendimento sobre o que ocorria durante o sono, tanto do campo científico quanto do campo espiritual, quando nós não tínhamos, algumas pessoas que tinham a capacidade da lembrança, da percepção ou da própria mediunidade durante o período acordado, se utilizaram disso e foram colocadas como premonitores, pessoas que tinham, né, uma capacidade desenvolvida diferencial. Mas, na verdade, né, o homem busca esse significado desde sempre. E o significado do sono nada mais é do que uma interpretação daquilo que nós encontramos. Então, muitas vezes, nós sonhamos com coisas absurdas, cenários absolutamente diferentes daqueles que nos é conhecido aqui no plano terreno. Sonhamos com situações que chegam a ser cômicas para o nosso entendimento, e nós não damos uma devida importância. Mas o que a gente precisa compreender desse mecanismo do sono, né?
o espírito se liberta. E uma vez ele liberto, ele pode visitar qualquer lugar, evidentemente dentro do grau de evolução daquele espírito. Chico Xavier chegou a visitar outros planetas junto com sua mãe, em desdobramento. Divaldo Franco já foi levado em inúmeros outros lugares que não no orbe terrestre, né, ou em volta, nos cercâmbios da Terra, por Joana de Ângeles. E assim sucessivamente inúmeras outras pessoas. Todos nós podemos visitar alguma situação do nosso passado que pode nos causar estranhamento hoje em dia, mas que sirva de lição. Então, todas as vezes que a gente se lembrar de alguma coisa, tivermos algum flash, né, alguma lembrança que nos cause estranhamento, não nos assustemos, nem também deixemos para lá completamente. Vamos registrando, vamos guardando aquilo, vamos montando o nosso quebra-cabeça que a nossa encarnação permite que a gente faça nesse momento. Esse encontro ele é de muita importância e pode nos auxiliar em várias coisas. Kardec também se preocupa e pergunta assim, na questão 407, é necessário sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, a gente tem que estar naquele quarto escuro, naquele repouso absoluto, para que a alma se emancipe, que ela tenha essa possibilidade? Na verdade, não. Muitas vezes, naquele pequeno cochilo que a gente dá sentado na cadeira, no sofá, no ônibus, no transporte, no carro, na palestra espírita. Quem não... Isso já aconteceu com todos nós, de chegarmos dispostos, felizes, gostando do tema, querendo ouvir, cheio de atenção, mas nós somos tomados por um sono profundo e naquele momento a gente dorme ali, na frente do palestrante, a gente fica com sono, bate cabeça. Mas olha, quem estuda, quem entende, sabe, não precisa ficar vexado, achando, poxa, todo mundo dormiu na minha palestra. Não, não é isso. O momento da palestra é um momento de tratamento, todos nós sabemos disso. Então, muitas vezes, a interferência do corpo físico pode atrapalhar e os espíritos nos adormecem naquele momento e nos retiram dali para que seja feito um determinado trabalho, para que nosso espírito receba alguma coisa. É claro que a gente deve e tem a intenção de ficarmos extremamente atentos e ligados ao que o nosso irmão esteja falando. Mas se acontecer, também agradeçamos. A gente se recompõe e tenha certeza de que nós somos sempre amparados, né? Daí os espíritos responderem essa pergunta de Kardec, que não é necessário que a gente esteja no sono completo. Ele diz assim, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobra a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, não é? E quando a gente se dispõe a orar, não é um momento de trégua, não é? É onde a gente entrega as nossas armas, digamos assim, terrenas, né? As nossas, onde a gente se despe do nosso orgulho, da nossa vaidade, e a gente pede, né? E nessa hora os espíritos vêm com muito amor nos acolher, né? Então, já está encerrando o nosso tempo. A gente agradece muito a Jesus, a Deus, a espiritualidade, né, por essa possibilidade do entendimento do que acontece conosco, para que a gente não possa mais perder. Se a gente não sabia, agora a gente já sabe. Então não vamos perder a oportunidade, não vamos perder a chance de estarmos junto com os nossos queridos ou com aqueles que a gente ainda não se lembra, mas que tantos nos amam e que estão no plano espiritual, na torcida. Cada momento do nosso sono, cada momento do nosso desdobramento, cada momento do nosso cochilo é a possibilidade de nós estarmos em contato com o plano maior, com a nossa essência, aquilo que nós realmente somos. Não nos esqueçamos em momento algum que somos espíritos,
na condição de encarnados. Muita paz a todos, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus, de nosso querido Dr. Herman e toda a sua equipe nos envolvam hoje, agora e sempre. Graças a Deus.